Antes de orarmos, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas poderoso. Acalme o seu coração por um instante. Respire fundo, desligue as distrações e permita que a presença de Deus envolva você neste momento. Muitas vezes, corremos tanto que esquecemos de parar e ouvir a voz do Senhor. Mas é nesses instantes de pausa, quando o coração se aquieta, que o Espírito Santo fala mais claramente. A vida é feita de estações, algumas cheias de alegria, vitórias e conquistas, e outras marcadas por lutas, dúvidas e lágrimas. Todos nós passamos por isso. Há dias em que a alma parece leve, o coração transborda de fé, e a oração flui como um rio. Nessas horas, sentimos como se o céu estivesse aberto e Deus estivesse tão perto, ouvindo cada palavra, cada suspiro. É nesses dias que você sente força, coragem e esperança. O Espírito Santo te renova, e a fé cresce dentro de você. É como diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que palavra poderosa! Deus promete renovar as forças daqueles que esperam nele. Mesmo quando o corpo se cansa, a alma se levanta. Mesmo quando o caminho parece longo, o Senhor sustenta com sua mão poderosa. Você pode estar vivendo uma fase de bênção ou enfrentando um deserto, mas lembre-se, Deus está com você em todas as estações da vida. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Mas nem todos os dias são assim. Existem dias em que a fé parece distante e o coração pesa. Dias em que você se ajoelha para orar, mas as palavras parecem não sair, ou quando saem, parece que batem no teto e voltam vazias. São dias em que o silêncio de Deus dói, e a alma se pergunta: será que Ele ainda me ouve? Talvez você já tenha sentido isso: o peso da culpa, o cansaço espiritual, a sensação de estar lutando sozinho. São dias em que o inimigo tenta sussurrar mentiras dizendo que Deus te esqueceu, que talvez dessa vez Ele não vai te perdoar, que você foi longe demais. Mas ouça com atenção. Isso não é verdade. O amor de Deus não muda com as suas falhas. A graça dele não depende do seu desempenho, e a presença dele não vai embora quando você tropeça. A Bíblia diz em Romanos 8:38-39 que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder neste mundo. Nada. Então, mesmo quando a culpa tentar te prender, lembre-se, a cruz já pagou o preço por você. Jesus não desistiu de você quando estava no madeiro, e Ele não vai desistir agora. Nos dias em que o coração estiver cansado, fale com Deus mesmo assim. Mesmo com lágrimas, mesmo com poucas palavras. Ele entende o que você não consegue dizer. Se você crê que Deus ainda está com você, escreva nos comentários: eu sei que o Senhor não me abandonou. Todos nós enfrentamos essa batalha interior, o conflito entre o desejo de fazer o bem e a fraqueza que insiste em nos puxar para baixo. É uma guerra que acontece dentro da alma, um combate silencioso que muitas vezes ninguém vê, mas Deus vê. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens usados por Deus, também passou por isso. Ele escreveu em Romanos 7,15: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Veja bem, esse é Paulo, o homem que pregou o Evangelho com ousadia, que curou enfermos, que enfrentou prisões por amor a Cristo, e mesmo assim ele confessou que lutava contra o pecado. Isso nos ensina algo profundo: ninguém está imune à fraqueza. Nem o mais fervoroso crente, nem o mais dedicado servo. Todos nós precisamos da graça de Deus diariamente. Mas há uma boa notícia: a graça do Senhor é maior do que a força do pecado. Você pode cair 7 vezes, mas o Senhor te levanta 7 vezes mais. Você pode fraquejar, mas Deus nunca deixará de estender a mão. A Bíblia diz em Provérbios 24:16: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O segredo não está em nunca cair, está em não permanecer caído. Deus não se afasta quando você tropeça, Ele se aproxima para te erguer. Se essa mensagem te fortaleceu hoje, declare com fé nos comentários: eu vou me levantar em nome de Jesus. Quando você cair, não permita que a vergonha te mantenha no chão. A vergonha é uma arma usada pelo inimigo para te afastar de Deus. Mas a voz do Espírito Santo sempre te chama de volta, não para te condenar, e sim para te restaurar. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ele não despreza quem se aproxima arrependido,
mesmo com lágrimas. Pelo contrário, ele se alegra quando um filho perdido decide voltar para casa. O salmista Davi entendeu isso profundamente. Depois de errar, ele se humilhou diante de Deus e disse em Salmo 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Deus não busca perfeição, ele busca sinceridade. O arrependimento genuíno tem o poder de abrir as portas da misericórdia. E quando você se arrepende, Deus não apenas te perdoa, ele te renova, te restaura, te transforma. Paulo, depois de reconhecer sua luta, declarou em Romanos 7:24-25: Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta está aí. A libertação vem através de Jesus Cristo. A vitória sobre o pecado não é conquistada com força humana, mas com a graça divina. Por isso, mesmo quando a luta parece grande demais, lembre-se, Jesus já venceu por você. Escreva nos comentários com fé: Obrigado, Jesus, por me levantar quando eu caio. A vitória sobre o pecado não é uma conquista única, mas uma caminhada diária com Deus. Todos os dias precisamos decidir: vou seguir a carne ou vou seguir o Espírito? É uma escolha constante, e a boa notícia é que o Espírito Santo está sempre pronto a nos ajudar. Quando você se sentir fraco, lembre-se, a força não vem de você, vem de Deus. É Ele quem renova, quem sustenta, quem dá coragem para continuar mesmo quando tudo parece difícil. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando você se sente fraco, é justamente aí que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. O Senhor se revela nos momentos em que você não tem mais forças. Ele transforma lágrimas em oração, dor em fé e fraqueza em testemunho. E quando você pensa que acabou, Deus mostra que ainda tem um novo começo. Quando tudo parece perdido, Ele estende a mão e diz: Filho, levanta-te, porque eu ainda tenho planos para você. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Não há queda da qual o amor de Deus não possa te erguer. A cruz é a prova eterna de que a graça é mais forte do que o erro. Então, pare de olhar para o seu passado. Comece a olhar para o Calvário. Foi ali que sua história foi reescrita. Declare com fé nos comentários: A graça de Jesus é suficiente para mim. Mesmo com toda a graça de Deus, ainda enfrentamos dias em que a caminhada parece difícil. Há momentos em que o inimigo tenta nos convencer de que não vale mais a pena orar, que Deus se esqueceu, ou que nossas falhas são grandes demais para serem perdoadas. Mas isso é mentira. A palavra de Deus em Filipenses 1:6 declara: Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não desiste de você. Ele não começou algo em sua vida para deixar pela metade. Mesmo que o processo seja doloroso, Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando você para algo maior. Talvez hoje você esteja cansado, lutando contra a culpa ou o medo, achando que não vai conseguir. Mas o Senhor te diz: Meu filho, não pare. Eu ainda estou aqui. Continue orando, mesmo quando as palavras faltarem. Continue buscando, mesmo quando o coração estiver seco. Continue confiando, mesmo quando não entender. Porque a fé verdadeira não se mede pelos dias de vitória, mas pelos dias em que você insiste em crer mesmo sem ver. E é nessa perseverança que Deus se revela, mostrando que a sua força está em permanecer. O justo não é aquele que nunca cai, é aquele que nunca desiste de se levantar. E Deus honra os que permanecem firmes, mesmo feridos, mesmo cansados, mas ainda confiando. Escreva nos comentários com fé: Eu não vou desistir, Deus ainda está comigo. Nos momentos em que a caminhada parece longa e o coração vacila, lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo caminha ao seu lado. Ele é o seu consolador, o seu guia, aquele que sussurra esperança quando tudo parece escuro. Jesus prometeu em João 14:16-17: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo não é apenas uma força, ele é uma pessoa, presente, amorosa e sensível. É ele quem te lembra das promessas de Deus, quem te fortalece na oração,
quem te dá paz quando tudo desaba. Mesmo quando você não sente nada, Ele está ali, sustentando você no invisível. Quantas vezes você pensou em desistir, mas algo dentro de você disse: continue. Esse algo era o Espírito Santo. Ele é a voz suave que te ergue, a presença que te envolve, o amigo que não te abandona. Por isso, quando a dúvida vier, feche os olhos e diga: Espírito Santo, eu confio em ti. Me ensina a continuar. E Ele fará. Ele te dará forças para vencer, sabedoria para decidir e paz para descansar. Se o Espírito Santo já te consolou em algum momento, escreva nos comentários: obrigado, Espírito Santo, por nunca me deixar. Quando o coração entende que não caminha sozinho, algo muda dentro de nós. A fé começa a se firmar, a mente se acalma e o medo perde força. É nesse ponto que Deus nos convida a ir além, não apenas a crer, mas a viver uma vida guiada pela presença dele. O Senhor nos chama para uma caminhada de constância. Uma vida onde a oração não é um refúgio ocasional, mas um estilo de vida. Onde a fé não é apenas emoção, mas decisão. E onde o amor por Jesus é o centro de tudo que somos. Em Colossenses 3:2, a palavra nos ensina: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Viver dessa forma é manter o olhar fixo em Cristo mesmo quando o mundo tenta nos distrair. É escolher todos os dias colocar Deus acima dos desejos, das vontades e das pressões do tempo presente. Quando fazemos isso, o Espírito Santo começa a alinhar nossos passos com o propósito divino. E mesmo quando não entendemos o caminho, podemos ter certeza de que Ele nos conduz em segurança. Então hoje, entregue novamente a sua vida a Deus. Diga a Ele: Senhor, guia meus pensamentos, minhas escolhas e meus caminhos. Que tudo em mim seja para te agradar. Essa entrega é o maior ato de fé que alguém pode fazer. Declare com sinceridade nos comentários: Senhor, eu te entrego a minha vida por completo. Entregar a vida a Deus é também escolher obedecer por amor, não por obrigação. É permitir que cada pensamento, palavra e ação seja guiado pelo Espírito Santo. É buscar viver de acordo com a palavra, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras ou os sentimentos vacilam. Jesus nos disse em João 14,15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor verdadeiro se manifesta na obediência. Quando escolhemos seguir a Cristo, nossa vida se torna um testemunho vivo de transformação. Nossas escolhas refletem a luz que recebemos, nossas atitudes irradiam paz e nossas palavras carregam esperança. Mesmo em dias de fraqueza, Deus nos fortalece. Mesmo em momentos de dúvida, Ele nos guia. Mesmo quando o mundo tenta nos afastar, o Espírito Santo nos mantém firmes no caminho estreito. Cada pequena decisão de confiar, perdoar, orar ou obedecer constrói uma vida sólida em Cristo. Uma vida que não apenas resiste às tempestades, mas também floresce em meio a elas. Hoje, faça essa escolha de viver totalmente rendido a Deus. Escolha ser constante na fé, firme na oração e generoso no amor. Que cada ato seu reflita a presença de Jesus em você e seja um testemunho para aqueles ao seu redor. Escreva nos comentários: eu escolho viver para Jesus todos os dias. Agora, vamos colocar tudo diante do Senhor. É tempo de agradecer, entregar e confiar plenamente na sua misericórdia. Deus não quer apenas nossas palavras, Ele quer nosso coração, nossa vida inteira, nosso ser. Senhor Jesus, eu te agradeço por me acompanhar em cada passo. Obrigado por estar presente nos dias de vitória e nos momentos de fraqueza. Obrigado por me levantar quando eu caí, por me perdoar quando falhei e por me dar forças quando eu não tinha mais. Como diz Micaias 7,18. Quem é Deus como tu, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do remanescente da sua herança? Tu não retens a tua ira para sempre, porque tens prazer na misericórdia. Pai, quero viver uma vida constante na fé. Que meus pensamentos, palavras e ações honrem o teu nome. Que minha mente esteja nas coisas do alto, meu coração cheio de gratidão, minha vida dedicada a teu propósito. Que o Espírito Santo me guie, me fortaleça e me renove a cada dia. Que eu jamais desista de orar, de acreditar, de amar e de seguir-te, mesmo nos dias difíceis. Que minha vida seja um testemunho vivo da tua graça e do teu amor transformador. Receba, Senhor, toda a minha adoração, toda a minha gratidão e todo o meu louvor. Agora, irmãos e irmãs, declarem juntos a vitória em Cristo.
confiando que tudo o que pedimos está seguro em suas mãos. Escreva nos comentários: glória a Deus, Ele é fiel em minha vida.